Boa tarde, pessoal, queridos e queridas que nos assistem aqui pela TV Tudo Web. Mais uma tarde aqui de conteúdo e informação, proseando sobre moda com Carla Bittar. Hoje eu vou trazer um tema muito interessante aqui, sobre moda inclusiva, moda para todos. Tá? Então, o que significa esse grande tema? A moda inclusiva é aquela que propõe o desenvolvimento de vestuários, acessórios, calçados, tudo adequado à mobilidade, à ergonomia e ao conforto da pessoa com deficiência. A moda, ela precisa ser responsável por um olhar diferenciado para esse grupo de pessoas mais vulneráveis. Então, devem ser criados novos modelos, costumes e métodos pensados nas características e necessidades pessoais desse público. Então, eu vou trazer aqui para vocês dados do Sebrae. Tá? O censo do IBGE, em 2010, apontou que no Brasil temos pelo menos 45 milhões de pessoas com deficiência. Isso representa 25% da população. Tá? Mas, infelizmente, gente, o universo da moda ainda precisa desenvolver esse olhar, como eu dizia, diferenciado, que ainda o deficiente não se sente representado o suficiente na moda. Tá? E a grande prova disso são as propagandas e os modelos ou as modelos que desfilam e fotografam nas passarelas. Ainda não tem as suas necessidades atendidas. Já existe todo um movimento nesse sentido, não é dizer que isso é nulo, isso mudou muito de um tempo para cá, mas mesmo assim ainda estamos muito engatinhando nesse tema. Então, poucas marcas, infelizmente são poucas marcas que investem nesse nicho. Tá? Então, ainda é um potencial reprimido e praticamente inexplorado. São corpos que não se encaixam em padrões, por isso precisam de modelagens específicas, um tratamento diferenciado e uma acessibilidade, tanto no marketing como nas lojas físicas. Os grandes desafios, então, que nós encontramos nessa área. Por exemplo, os provadores precisam ter adaptação para comportar a cadeira de rodas. A altura das araras precisa ter adequação a pessoas com deficiência. A sinalização dos preços e informações para aqueles que têm deficiência visual ou auditiva. Enfim, os atendentes precisam ser capacitados para não esconderem ou disfarçarem esses problemas com ofertas de roupas, por exemplo, que fazem negar a sua identidade e aí gerando preconceito. Então, a pessoa que tem deficiência não é para esconder qualquer coisa, não. Ela precisa ser representada, precisa ter uma roupa adequada a ela e não disfarçar um problema para parecer, entre aspas, normal. Então, a gente percebe que poucos e-commerces ainda, ou portais de compras online, se preocupam com isso. Né? Elas ainda não possuem uma estrutura adequada para essas pessoas com deficiência visual ou auditiva, por exemplo. Tá? Então, uma das possibilidades para se trabalhar com moda inclusiva, gente, não significa que você precisa produzir roupas para pessoas com deficiência, mas você produzir roupas que sejam adaptáveis, que sejam customizáveis, que tenham tecidos que ofereçam maior liberdade de movimento. E aí, tanto vai se encaixar para uma pessoa com os padrões, como as pessoas que estão fora desses padrões. Então, a tecnologia ela deve ser usada a favor do mundo da moda, para permitir maior inclusão. Tá? Então, tem uns exemplos aí de coisas que existem, possibilidades, tá? Que tornam o dia a dia dessas pessoas muito mais fácil e acessível. Por exemplo, botões magnéticos, espaços adequados para as próteses, respiradores, sondas, roupas com ajuste de largura para quem tem sobrepeso, uso de QR Codes na descrição de imagens, etiquetas com acessibilidade digital, com informação em braille para aqueles que são deficientes visuais, enfim, são algumas possibilidades que se pode oferecer para contemplar a diversidade humana, mas sem abrir mão do estilo. Então, quais soluções de acessibilidade
que primam, por exemplo, pelo conforto, sem deixar o estilo de lado. Um exemplo, uma coisa muito simples, gente, um fechamento de uma roupa em velcro para aquelas pessoas que têm a mobilidade reduzida. Por exemplo, se a pessoa não tem os movimentos das mãos, dos braços ou das pernas, como facilita o dia a dia dessa pessoa uma roupa que é fechada em velcro? É uma coisa muito simples, que não é custosa e que é obrigação daqueles que produzem moda pensar. Então, o surgimento da moda inclusiva, gente. A primeira linha desse segmento de moda surgiu com Tommy Hilfiger em 2016. Tá? É uma coisa recente, atual. Ele começou a criar a coleção para crianças com deficiência de mobilidade. E foi um sucesso. Não poderia ser diferente, né? Isso evoluiu tanto que ele ganhou um selo exclusivo para a moda inclusiva. Tá? Inclusive, virou uma marca que chama Tommy Adaptive. Tá? São peças tanto para crianças como adultos. O design inclusivo, ele precisa se servir de produtos e serviços para atender às necessidades das pessoas, não só com uma deficiência permanente, mas também aquelas pessoas com deficiência temporária. Imagina uma pessoa que está em vias de se recuperar, com falta de mobilidade, porque anda numa cadeira de rodas por algum tempo, ou faz uma fisioterapia, ou pessoa que está usando gesso. Então, é pensar em todo tipo de deficiência, não só a permanente, como também a temporária. Então, quais são as dificuldades que ainda encontramos hoje para a difusão dessa moda inclusiva? As lojas físicas e as lojas online costumam não cumprir com a lei da acessibilidade. E olha, gente, que isso é lei, e a lei está aí, mas infelizmente a prática é diferente. Então, a diversidade na moda, a moda inclusiva, a representatividade na moda, esses todos são termos que surgiram para atender essas necessidades de grupos de pessoas, mas incluindo também não só as deficientes, viu? Mas também pessoas com diferentes etnias, orientações sexuais, identidade de gênero, tamanho do manequim, condição socioeconômica, deficiência e idade. Então, quando se fala em diversidade, se abrange todo esse grupo de pessoas. São grupos específicos, não só os deficientes. Então, por que investir nessa diversidade? Por quê? Porque os consumidores, eles chamam por isso. Eles querem se ver, eles clamam por uma necessidade de se verem representados. Então, uma marca que te represente, uma roupa, um estilo que te represente. É isso que os consumidores, esse público precisa e almeja. Por uma indústria mais acolhedora, né, ao qual eles possam fazer parte integrante, como o restante das pessoas. Tá? E isso faz bem para os negócios. Você que é empresário, empreendedor, pense nisso. Por quê? As empresas com posicionamentos mais éticos e culturalmente diversos têm 33% mais chances de performarem melhor do que uma empresa com equipes totalmente homogêneas, tá? Então, porque são empresas que entendem os seus consumidores, criam laços estreitos com os seus consumidores e, assim, estabelecem relações de extrema confiança. Então, gente, a moda acessível é o caminho para a valorização do corpo individual. É você pensar em diferentes corpos e não todo mundo com o mesmo padrão, aquele famoso padrão de beleza ideal. Gente, hoje isso está totalmente em desuso, tá? Por quê? Porque esse tipo de padrão ideal, ele gera preconceitos para as minorias. Então, por exemplo, capacitismo é um tipo de preconceito contra a pessoa com deficiência. E ele não acontece só de forma explícita, não, tá? Mas a exclusão também já é uma forma de preconceito. Por quê? Quando uma pessoa com deficiência ou qualquer outro tipo de diferença não encontra um produto que seja acessível para ele, ou que não o represente na mídia, que não tem roupas pensadas para esses corpos, sem representatividades em vitrines, em catálogos de moda, ela já está sendo excluída. Tá? Então, não é só de forma explícita que se gera o preconceito. Então, presta bastante atenção nisso, você que está aí querendo empreender, quantos detalhes precisam ser vistos e um olhar diferenciado para os grupos. As pessoas com deficiência.
ou as pessoas gordas, quando procuram por um vestuário, elas se deparam com uma realidade tão frustrante ainda hoje em dia, tá? E é diferente de quem está inserido nesse contexto, tá? Num padrão estético criado e difundido pela sociedade. É muito triste isso, gente, saber que ainda estamos nesse passo, tá? Apesar das evoluções que já tivemos. Mas tem algumas marcas que valorizam essas características, tá? Mas ainda assim, tem outro detalhe que reflete desigualdade nesse campo. Que não se reflete igualdade de preços e gênero. Então, tem modas que fazem coisas acessíveis para as pessoas pensadas com deficiências ou com algumas particularidades, mas o preço é muito elevado. Ou então, não pensaram no gênero. Tem pessoas que não gostam de atribuir a si mesmo nenhum tipo de gênero, nem feminino e nem masculino. E não existem roupas pensadas para esse tipo de gênero também. Então, gente, são detalhes muito importantes que ainda refletem a desigualdade. Então, esse capítulo eu vou abrir aqui, muito interessante, da moda sem gênero, chama Genderless. Tá? Ela está ganhando cada vez mais espaço, pois o quê? Propõe uma solução viável para a valorização da individualidade de todas as pessoas. Tá? Então, traz a ideia de pessoas reais sendo vestidas, sem a idealização de um corpo esperado, aquele ideal entre homens e mulheres. Tá? Então, o instrumento de expressão social é aquele que considera a existência da pessoa, tá? Que compatibiliza com a ideia de pessoas diferentes numa mesma sociedade. Afinal de contas, ninguém é igual a ninguém. Então, hoje em dia, gente, esses assuntos estão tão em pauta que os estilistas e as personalidades estão aderindo a essa tendência. E eu torço muito para que isso seja realmente cada vez mais forte, essa tendência, e que isso vire uma normalização, e não só uma coisa passageira. Tá? Então, ter uma pessoa fora dos padrões estéticos impostos à sociedade, servindo de modelo, é o início de uma mudança muito importante, porque vai se quebrando esse padrão do corpo ideal. Né? Então, é o dever da moda seguir esse caminho. Empresas de vários setores hoje buscam por diversidade e inclusão, respeitando essas diferenças de corpos. Então, eu vou citar aqui 12 exemplos de peças que valorizam qualquer corpo, tá? São peças-chave. Pensando aí nos que têm sobrepeso, enfim. A camisa branca valoriza todos os tipos físicos e estilos, e com ela você pode montar produções até ousadas. O vestido preto, se você investir numa modelagem que valorize o seu corpo, o seu tipo físico, um corte mais amplo para aquele que tem mais peso, enfim. O vestido preto vai sempre bem. O blazer, ele também é uma peça elegante, despojada, tá? Que você joga em cima de uma roupa, ele tem tamanhos diferentes, padrões diferentes, fica muito elegante. A camiseta, a t-shirt básica, branca, causa aí uma série de looks práticos para você. Você pode combinar com tudo, com jeans, com moletom, enfim. É aquele item que não pode faltar. Trench coat são aqueles casacos alongados. Também é uma roupa muito descomplicada, permite muitas combinações e tem muitas patronagens amplas e que podem ser adaptáveis aí para todos os tipos de corpo. A saia lápis também é bem democrática. Os shorts jeans, que tem hoje em dia os mais larguinhos para todo tipo de físico. Cardigans, aqueles famosos casaquinhos que você joga por cima, tem eles para gestante, para pessoas com sobrepeso, tem diversos tipos de cardigan. Calça skinny preta, aquela calça básica, reta. A meia calça preta, para todos os tamanhos. Peplum é uma peça de roupa que tem um babado, que esconde aquele volume localizado para quem tem uma barriguinha. Então, dá um movimento ali e disfarça aquele volume, tá? E te favorece, te deixando mais bonita. Não é nem questão de disfarçar, entre aspas, mas te favorecer. A calça flare é aquela que valoriza também todos os tipos físicos, tá? Ela vai bem com tudo, você coloca um tênis, uma botinha, e é ótima. Também tem diferentes padrões, diferentes tamanhos, você encontra aí uma infinidade de modelos.
Tá? Essa minha pesquisa me vali de uma consultora de imagem, tá? Lidiane Paulino. Então, achei muito legais as dicas, porque são realmente peças que a gente encontra em diferentes padrões, que costuma servir para todo mundo. Espero que tenham aproveitado esse conteúdo. Beijos e até a próxima.